operadoras e operadores do direito. Olá, Ney. Olá, doutora Beth Russo. Está no ar mais uma edição do TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Ney. Doutora Beth, o tema do TV Cidadania de hoje é a Lei da Palmada. E para tratar do assunto, estão aqui conosco os advogados Nelson Sussumo Chiquicima, que é presidente da Comissão de Direito da Família da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, e também o doutor Mário Delgado. O doutor Mário é membro da Comissão de Direito da Família do Instituto dos Advogados de São Paulo, que nós conhecemos como IASP. Veja também a cobertura dos eventos realizados pela OAB-SP. E ainda neste programa, conheça mais sobre os serviços oferecidos pela nossa CAASP aos advogados da capital e do interior. Já está em vigor a Lei 13.010/2014, que proíbe castigos que resultem em sofrimentos físicos em crianças e adolescentes. Conhecida como Lei da Palmada, a medida altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a sua aplicação promete criar muita polêmica. Para tratar do assunto estão aqui os advogados Nelson Sussumo Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo, e Mário Delgado, que é membro da Comissão de Direito de Família do Instituto dos Advogados de São Paulo. A pergunta que nós fazemos agora é para os dois. A Lei da Palmada passa a imagem de que os pais não podem tomar nenhuma medida punitiva em relação aos seus filhos. Essa é a impressão que a gente tem. Vamos começar com o senhor. A impressão realmente é dessa forma mesmo, né? Que passa que não poderá fazer nada com a criança, não pode ter nenhuma atitude. Mas a gente sabe que não é verdade isso, né? O próprio Código Civil, ele diz que o dever dos pais é também de dar obediência e fazer com que o filho tenha um tratamento adequado na educação. Então, a lei, na verdade, ela diz todo castigo físico e até moral que cause humilhação ou sofrimento, né? Esse sofrimento que é subjetivo, né? Mas até estava conversando com a Beth, agora tempo atrás, que dar um tapa na mão não é um sofrimento físico, já dá para ver que não é um sofrimento físico. A gente sabe que a criança sabe que se der um tapa na mão é porque realmente não pode. Então existe essa possibilidade de demonstrar para a criança uma forma adequada de educação para a criança que não pode, né? Mas não pode ser extravasado a questão do castigo. Agora, como fica difícil avaliar, porque é uma subjetividade. Também hoje é muito comum se falar para a criança que vai ficar pensando, castigo vou te pôr para pensar. Agora, uma criança até 4 anos, como nós comentávamos nos bastidores, eu, o doutor Nelson, até 4 anos, por exemplo, será que ela consegue pensar? Será que ela não sofre muito mais de ficar num cantinho, às vezes sozinha, isolada, do que um mero tapinha, ou sei lá, qualquer coisa nessa natureza? Isso nós estamos questionando, né? São ideias subjetivas. Eu gostaria de poder ouvir o seu posicionamento. Pois não, Beth. Eu queria até começar com a indagação do Ney sobre a questão da palmada, e eu acho que o primeiro equívoco está nesse epíteto que se deu para a lei, Lei da Palmada. A lei em nenhum momento menciona a palavra palmada, em nenhuma disposição. Então, esse apelido que se deu à lei tem dado causa a esses equívocos. O que a lei fala é explicitar o que já estava no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA já previa a vedação aos maus tratos da criança e do adolescente. Então vem essa lei nova, altera o Estatuto para acrescentar alguns artigos no ECA para dizer, acrescentar junto aos maus tratos o castigo físico. E aí passa a definir o castigo como sendo aquela reprimenda que causa um sofrimento ou uma lesão na criança. Mas cá para nós, isso já estava compreendido no conceito de maus tratos. Então, aquela palmada educativa não pode continuar sendo feita desde que ela não provoque sofrimento na criança. Lesões, né? E se nós formos considerar que essa palmada educativa ela estaria vedada agora, então ela sempre esteve vedada, porque o Estatuto sempre proibiu os maus tratos. Então, o grande problema nosso é essa verborragia legislativa de que padece o Brasil. Nós precisamos de leis para dar respostas
a procedimentos errados do próprio Estado, do próprio poder público. Então essa lei, ela veio como resposta à situação do menino Bernardo. Somente isso. Ela não tinha nenhuma razão de ser. E o que aconteceu com o menino Bernardo poderia ter sido evitado com a aplicação da lei então vigente. Da criança e do adolescente. E as outras. O Código Civil prevê, por exemplo, a perda do poder familiar para os pais ou pai que castigar imoderadamente o filho. É uma hipótese de perda do poder familiar. O que é castigar imoderadamente? É subjetivo, nós vamos analisar no caso concreto, né? O abandono imaterial, que pode ter sido vítima o menino Bernardo, está previsto e tipificado inclusive no Código Penal. E essa criança foi procurar as instâncias públicas para procurar socorro e não foi atendida. E não foi atendida não porque não havia essa lei da palmada, não foi atendida por negligência das autoridades. Essa é a verdade. Agora, queria fazer uma pergunta ao doutor Nelson. Doutor Nelson, o senhor já ajoelhou no milho? Quando era criança? Não? Já não? Acho que não era da minha época. Não. O senhor já ajoelhou no milho? Não ajoelhei, mas ouvi falar de meus pais. Antes que você pergunte, eu também não. Lá em Minas Gerais, quando a gente fazia arte, que era criança, mandava ajoelhar os grãos de milho assim. Quando a gente levantava, meio com câmera, o milho estava pregado aqui no joelho. O milho não me aborrecia muito, o que me aborrecia muito era o feijão. O feijão doía, porque ele era duro, entendeu? Agora, vamos fazer o seguinte. Seria errado afirmar, então, que essa palmada educativa é uma questão de foro íntimo dos pais? Por exemplo, eles têm a consciência. Eu vou dar uma palmadinha em você, mas vou fazê-lo de modo educativo para não romper a lei. É isso? Depende do... Ele aqui faz a moderação. Sim. Ele e também os demais, né? Porque a legislação prevê também que as outras pessoas elas podem também denunciar, né? Não, até porque todos os ditames de bom senso e de psicologia, educação e as regras, né, educacionais vão no sentido contrário de qualquer tipo de violência, no sentido... Não precisa nem ser violência, quer dizer, mesmo a tal palmadinha que a gente está comentando aqui é combatida. Mas, eventualmente, quer dizer, cada circunstância e tal, quer dizer, ocasionalmente acontecer, tudo precisa ser analisado caso moderado. a caso, não é isso? Sim, até a humilhação, né? Que não é nem físico, mas sim moral. Aquela questão da cadeirinha, ficar pensando e às vezes estar na frente de várias outras crianças e outros adultos, isso já causa uma humilhação para a criança. Ela fica lá sentadinha, só ela, de castigo perante todos. Isso pode causar também aí uma sanção para os pais em razão dessa lei. Eu tenho uma dúvida aqui terrível. A Câmara aprovou. Câmara Federal. O Senado da República aprovou. Foi para a sanção da Presidenta da República. Ela sancionou, mas vetou um artigo que envolvia os profissionais. Eu gostaria que o senhor me dissesse que artigo é esse e qual era a sua importância. Pois não, esse é o artigo 245, que foi muito bem vetado. Aliás, ela devia ter vetado outro artigo também. Porque o que acontece? O que a lei traz é uma possibilidade de um denuncismo irresponsável. Porque ela diz, no seu artigo, salvo engano, 17, que todos aqueles que tiverem conhecimento da suspeita de um castigo físico, eles terão que comunicar ao Conselho Tutelar. Então imaginem os vizinhos, por exemplo, um vizinho que não goste do outro e que vá forçar o pai ou a mãe a se explicar perante o Conselho Tutelar. E o artigo 245, que foi o vetado, ele previa que também os profissionais liberais médicos, professores, eram obrigados, sob pena disciplinar, de fazer essa comunicação ao Conselho Tutelar. Então vocês imaginem a quantidade de denúncias que chegariam ao Conselho Tutelar, a quantidade de pais que poderiam, até por questões pessoais, o médico, o professor, o médico examinou uma criança e de repente ela tinha uma manchinha roxa, que poderia ter sido uma queda que teve em casa, o médico era obrigado ou seria obrigado a comunicar ao Conselho Tutelar. Agora vamos fazer a pergunta do cidadão que está nos acompanhando e quer saber o desdobramento desse assunto. Por exemplo,
alguém presenciou um tipo de violência contra uma criança e vai até o conselho tutelar e faz a queixa. O conselho tutelar, qual é o procedimento? O que ele tem que fazer? Para quem ele leva essa queixa? Qual é o andamento do processo? Não, o conselho tutelar recebe, ele deveria de imediato já chamar os pais, os responsáveis, né, para averiguar essa situação e até com situações de testemunhas, né, algo do tipo, para comprovar. E aí dar essa penalização, que é a suspensão do poder familiar ou até perda do poder familiar, e essas sanções que estão previstas nessa lei, que seriam encaminhamento ao psiquiatra, psicólogo, questões disciplinares e de um curso, né, para essas pessoas. Mas o Conselho Tutelar poderia enviar também para o Ministério Público e também para o Poder Judiciário. Agora, essas sanções, só complementando o que o Nelson falou, essas sanções da lei, elas independem ou são independentes daquelas sanções que já estão previstas, por exemplo, no Código Penal. Então, se um caso é de violência doméstica, por exemplo, a hipótese não seria nem do Conselho Tutelar, seria de a delegacia mesmo. Então, um vizinho que soube que uma criança está sendo espancada em casa, ele vai à delegacia, não vai ao Conselho Tutelar. Né? Então, essas hipóteses que a lei prevê que seriam encaminhadas ao Conselho Tutelar seriam aquelas, vamos dizer, mais leves. Nessa lei da palmada, qual é a punição dos agressores? Então, a punição maior que a gente vê é uma advertência, né? E posteriormente que será encaminhado aos programas aos médicos, aos psiquiatras, um curso, né? Esses programas disciplinares. Os pais deveriam frequentar um curso com os psicólogos ou com o psiquiatra, depende da situação que ocorreu com a criança. Então a punição é essa. Porque as punições mais severas, elas já estão na legislação apropriada. Não, no ECA, no Código Civil e no Código Penal. Estou no silêncio. Agora, se uma pessoa denunciar um pai ou uma mãe que eventualmente ele imagina, ou teve a impressão, a percepção de que tenha constrangido o filho, e não é verdade, este pai, essa mãe, pode processar? Pode. Sob que alegação? Primeiro tem o Código Penal. Se ele foi na delegacia ou foi no Conselho Tutelar, ou seja, perante um órgão público, é uma falsa denúncia. Sim. E aí pode ser processado criminalmente. E também danos morais, né? Que às vezes o pai ou a mãe foi taxado como agressor. E sim, porque a criança pode reclamar um terceiro, né? É muito fácil a pessoa... E há casos já registrados, inclusive na imprensa, casos tradicionais já na história da imprensa, nesse sentido, que a criança reclama com sentimento, com verdade, que a pessoa se envolve, vai e reclama, faz uma queixa e depois é uma inverdade. Como é que fica numa situação dessa? Por isso que deveria, a pessoa tem que ter visto, né? Realmente uma suspeita, se não viu... A criança que vai até lá e faça. Se não tem evidências, né? Se não tem evidências, se não sofre, pode sofrer um risco aí de os pais poderem entrar com uma ação de danos morais contra ele. Agora, o mais grave é quando os pais são separados, como o Nelson colocou, e um deles usa isso para fazer uma alienação parental ou mesmo para forçar a perda de uma guarda, afastar o pai do filho. E, infelizmente, isso é muito comum, muito comum. Não só agressão física, mas, por exemplo, violência sexual, as falsas denúncias de violência sexual são um caso gravíssimo hoje nas varas de violência doméstica. E provoca exatamente danos irreversíveis, porque aquele pai, o juiz que tem conhecimento de uma suspeita dessa, qual é a medida que vai tomar? Imediatamente o afastamento do suspeito da criança, para evitar até que, se fosse verdade, aquilo viesse a se agravar. Só que, no outro lado, o pai afastado, ele pode jamais recuperar aquela relação de proximidade com aquele filho, ainda que provada depois a inocência dele. Então, é muito preocupante o direito de visita. Até o direito de visita. Isso. Quando ocorrer uma denúncia, a pessoa pode se dirigir ao Conselho Tutelar, que existe em todos os lugares. A pessoa pode ir na delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. A pessoa pode entrar com uma queixa-crime, no caso de representar a vítima, ou ação civil, se couber. Quer dizer, o direito aqui não tem problema, o processo é o mesmo. É que o Conselho Tutelar ainda não vira o judiciário, né? Judicial. Ele ainda vai ser de forma administrativa, vai apurar os fatos.
Sim, mas se ele apurar e achar que é positivo, Então, ele vai mandar para o Ministério, Ministério Público. Aí a coisa segue. Aí segue para o judiciário e aí pode suspender ou perder o poder familiar, dependendo da questão, ou até essas sanções de medidas disciplinares com os pais. Ou penais, se for o caso. Se for o caso, mandar pro Ministério lesão Público corporal. Lesão corporal. Quem compõe os conselhos? Então, esse que é o grande problema, que a gente vê que são pessoas leigas, né? São aquelas pessoas que são eleitas pela comunidade. Né? Daquele bairro. E muitas vezes tem um componente político. Com boa vontade. Às vezes tem boa vontade também. A pessoa está com boa vontade lá. E tem um componente político sem também. Né? E às vezes não tem preparo. E não recebem treinamento para isso. Não recebem. A lei não prevê um treinamento, uma capacitação para essas pessoas. Acho que prevê, o ECA prevê, mas a questão é entre o que a lei prevê e o que é efetivamente aplicado. Né? São as estruturas do poder público que a gente tem. Já estão viciadas. Ou que estão ineficazes mesmo, que estão incapazes. A gente não tem quadros técnicos suficientes para fazer tudo isso. Bem, eu e o Ney queremos agradecer em nosso nome, mas principalmente em nome do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, as presenças dos advogados, especialistas no assunto, Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo, e ao Dr. Mário Delgado, membro da Comissão de Direito de Família do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, que nos esclareceram um pouquinho mais sobre a tão conhecida Lei da Palmada ou Lei Menino Bernardo. Os advogados do município de Guarulhos ganharam uma nova casa, mais ampla, moderna e com tudo para atender às necessidades dos profissionais. Isso é uma conquista de um sonho que foi realizado. Hoje a subseção Guarulhos ela está num espaço melhor, mais próximo aos fóruns da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho, do Juizado Especial Civil, que é nesta rua. As instalações são mais adequadas, modernas, né? E vai trazer o advogado para participar mais da subseção, seja na sua contínua capacitação através de cursos e palestras no auditório novo que nós temos aqui, junto com o mini auditório da Escola Superior da Advocacia. Na cerimônia de abertura, o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, ressalta a importância da nova casa para o fortalecimento da advocacia. A casa anterior da OAB de Guarulhos era uma casa que serviu durante o período, mas estava desatualizada, não tinha acessibilidade, tinha problemas de ocupação. Enquanto que a nova casa não, a nova casa é feita para atender essas necessidades. Todos os espaços estão devidamente preenchidos e eu tenho absoluta segurança de que aqui, e por estar também muito próxima do fórum, de que aqui essa casa será efetivamente frequentada pela advocacia de Guarulhos e região. O Instituto Médico Legal, mais conhecido como IML, trabalha para dar à Justiça subsídio científico necessário para a constatação de provas. Com o objetivo de esclarecer o papel do IML, a OAB São Paulo promove palestras sobre o tema. A finalidade dessa palestra foi demonstrar para os colegas que gostam da área criminal, que atuam nessa área, a importância da medicina legal. Inclusive, todos que atuam nessa área têm que ter um conhecimento, pelo menos básico, para que possa bem defender o seu cliente e fazer bem uso das armas na área jurídica que ele possui. A importância dessa palestra é para esclarecer o trabalho do médico legista, que ninguém conhece. Então nós estamos frequentemente no Instituto Médico Legal, principalmente o Central, exatamente para apurar o que está sendo feito, para colher informações precisas, a fim de orientar o público em geral. E principalmente para evitar a famigerada carteirada no médico legista para a liberação de corpos, porque é incabível. A função mais associada ao IML é o exame feito após a morte, a necrópsia. No entanto, a maior parte do atendimento é para as vítimas de acidente de trânsito, agressões,
acidente de trabalho, entre outros. No IML são levados, inclusive, as pessoas que sofrem por algum motivo agressão, às vezes de violência doméstica, para que se apure se a lesão é leve, média, grave, e dessa maneira a pessoa pode ter um laudo e tomar as providências necessárias na área jurídica. Inclusive, todo preso que é transferido de unidade passa também pelo IML ou da sua cidade ou o IML aqui da capital para que seja verificado se ele não tem nenhuma lesão. O chefe do Instituto Médico Legal, Dr. Nelson Bruni Cabral de Freitas, explicou na palestra realizada na OAB São Paulo o dia a dia do IML, o trabalho e a realidade do médico legista. Esse esclarecimento visa a que o advogado saiba realmente o que o IML faz. Porque a maioria das pessoas, elas não entendem qual que é a diferença do SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, e do Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal, ele apura crimes. Qualquer dúvida em relação às investigações criminais. No Estado Democrático de Direito que nós estamos vivendo, como que você pode manter uma pessoa presa, uma pessoa detida, e acusar essa pessoa? Mediante provas. E nós fornecemos essas provas à investigação policial, ao inquérito policial, para que o delegado possa, dessa forma, poder conduzir o seu inquérito. No mês de julho, a CASP entregou as novas instalações para atendimento aos advogados de Guarulhos em funcionamento na Casa do Advogado. A CASP, com a sua estrutura toda, veio para cá também muito bem equipada, então isso vai propiciar ao advogado um conforto maior para ele. Além do que está ao lado do fórum, né? Então o deslocamento dele, quando precisar o apoio das salas da ordem, né, da subseção, nós estaremos aqui pertinho do advogado. Os advogados poderão aproveitar os preços diferenciados praticados pelas livrarias CASP. São descontos que podem chegar a 70%, incomparável a outras livrarias atuantes no mercado. É nossa obrigação trazer ao advogado um alento nessa situação que ele se encontra hoje, quase que caótica em termos de respeito no nosso estado de São Paulo e em todo o Brasil. Então o que a gente faz é o mínimo, é um alento a esse profissional, que é o mais importante profissional da República, em termos de uma nação que se pretenda no minimamente justa. Então nós damos a ele a possibilidade de livros com desconto, e esta é a livraria, para que o advogado de Guarulhos e da região possa desfrutar e ter um alento nessa difícil jornada em busca de uma sociedade mais justa. Os advogados vão aproveitar o atendimento nas clínicas odontológicas, tratamentos com preços diferenciados para os operadores do direito. A inauguração dessa nova casa do advogado e do espaço CASP, muito mais amplos, muito mais confortáveis, com acessibilidade a todos os advogados e advogadas, certamente facilitará muito o exercício da advocacia pelos colegas aqui de Guarulhos e pelos advogados que vierem aqui para a cidade, para a comarca de Guarulhos, para atuar em causas. Portanto, é uma conquista da advocacia de Guarulhos e do estado de São Paulo. Os advogados de Guarulhos, agora com praticamente 6.000 advogados, afora a região, que também com grande presença de profissionais da advocacia, está de parabéns com essa nova conquista. Lembramos aqui nos idos dos anos 80, no início, a pequenina casa do advogado em Guarulhos, e hoje contemplada com essa casa que vai abrigar todas as atividades da OAB e da CASP. A CASP com todos os seus serviços a incentivar a advocacia e sempre com a intenção da prevenção à saúde do advogado. E os advogados de Guarulhos também poderão contar com descontos na farmácia CASP, uma grande variedade de medicamentos a preços próximos aos de custo. Esse espaço, e de outra forma, em outras condições, já existe há muitos anos, né? É um aperfeiçoamento da conquista. Realmente ele ficou mais enxuto, mais moderno, mais clean. Eu achei especial. Eu gostei muito dessa nova casa. Eu acho que facilita também, pela distância do fórum,
é mínima, a localização é excepcional. A ideia sempre é que disponibilizar aos advogados as facilidades dos serviços, dos produtos e que eles possam ter mais fácil acesso. Em conjunto com a ordem, quando estamos juntos, quando vem pegar uma carteira ou quando vem ter o conhecimento. E ao mesmo tempo, quando vem comprar um remédio, também ter o convívio com a ordem. É a expectativa que a gente precisa, que a gente gosta e gostaria que o advogado tenha, de vir e conviver com essa classe que traz tantos benefícios através da Caixa e através da própria ordem, para a nossa profissão, para a profissão do colega. Então, a proximidade, a facilidade, a próprio acesso mais fácil às novas instalações, que estão muito boas, é a expectativa de que a gente possa cada vez mais atender a advocacia de Guarulhos e toda a região que tenham aqui um ótimo serviço, que possam realmente se servir da nossa Caixa de Assistência dos Advogados. Os serviços oferecidos pela CAASP são inúmeros e vão beneficiar advogados de Guarulhos e região. Nova Casa da Advocacia em Guarulhos, inaugurada aqui a nova sede da OAB, a nova sede da CAASP em Guarulhos. Isso tem um significado muito grande, instalações melhores, mais amplas, mais próximo da advocacia no dia a dia do seu trabalho, próximo do fórum. Enfim, ganha advocacia, ganha cidadania. O advogado agora ele pode muito mais facilmente comprar os seus medicamentos, os seus livros para o aperfeiçoamento dos seus estudos, os estudos jurídicos, tratamento odontológico, enfim, tudo mais fácil, mais perto, as melhores instalações, repito, para atender a advocacia. É isso que a gente quer, a CAASP, a OAB, em conjunto, nessa união de esforços para cada vez atender mais e melhor a toda a advocacia do Estado de São Paulo. O programa TV Cidadania, doutora Beth, senhores telespectadores, termina aqui. Mas nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. E desde já nós contamos com você. Até lá.